Carlos sempre foi um homem determinado, mas também carregava dentro de si um orgulho silencioso que cresceu com o tempo. Desde pequeno foi criado apenas pela mãe, Dona Helena, uma mulher simples, de fala mansa e coração enorme. Ela dedicou a vida inteira ao filho, trabalhando como diarista, enfrentando dias difíceis, tudo para garantir que Carlos tivesse oportunidades que ela nunca teve. Com muito esforço, ele conseguiu estudar, crescer profissionalmente e conquistar uma vida melhor. Comprou uma casa confortável e se casou com Patrícia, uma mulher vaidosa que gostava de status e de manter uma boa aparência social. No início, Dona Helena sentia orgulho do filho e fazia questão de dizer isso sempre que podia. Mas aos poucos, começou a perceber que já não fazia mais parte daquele novo mundo que Carlos havia construído. Patrícia nunca escondeu o incômodo com a presença da sogra. Fazia comentários indiretos, criticava seus hábitos simples, sua forma de falar, até mesmo suas roupas. Carlos percebia, mas preferia evitar conflitos. Quando Dona Helena perdeu a pequena casa onde morava, Carlos a trouxe para viver com ele. Para ela, aquilo era um alívio. Para Patrícia, um problema. Mesmo assim, Dona Helena tentava ajudar em tudo. Cozinhava, organizava a casa, fazia o possível para não incomodar. Mas qualquer pequeno detalhe virava motivo de reclamação. Ela não se encaixa aqui, dizia Patrícia irritada. Com o tempo, Carlos começou a se sentir pressionado. Dividido entre a mãe que o criou e a esposa com quem construiu uma nova vida, ele foi, aos poucos, se afastando emocionalmente de Dona Helena. As conversas diminuíram, a paciência também, até que, em uma noite, uma discussão explodiu. Tudo começou com algo simples, mas rapidamente se transformou em acusações e gritos. Patrícia, cansada, lançou a frase que mudaria tudo. Ou ela sai, ou eu saio. Carlos ficou em silêncio, o coração acelerado, a mente confusa, mas o orgulho e o medo de perder o casamento falaram mais alto. Ele olhou para a mãe. Dona Helena estava parada, com os olhos marejados, segurando as próprias mãos, como se tentasse conter a dor que já entendia antes mesmo das palavras serem ditas. E então, com a voz fria, ele falou: Mãe, acho melhor a senhora ir embora. O mundo pareceu parar. Ela não respondeu, apenas assentiu em silêncio. Sem discutir, sem reclamar, entrou no quarto, juntou suas poucas coisas e saiu daquela casa que um dia também foi seu lar. Carlos observou tudo sem se mover. Naquele momento, ele acreditava estar resolvendo um problema. Mas, na verdade, estava começando o maior erro da sua vida. Nos primeiros dias após a saída de Dona Helena, a casa parecia mais organizada. Não havia mais discussões por causa de pequenos detalhes, nem olhares de reprovação. Patrícia parecia satisfeita, e Carlos tentou se convencer de que havia tomado a decisão certa. Mas o silêncio começou a incomodar. Aquele lar, que antes tinha pequenos gestos de carinho, um café passado na hora certa, uma comida simples feita com amor, uma palavra gentil no fim do dia, agora parecia vazio, frio, sem vida. Carlos evitava pensar nisso. Se ocupava com o trabalho, chegava tarde, ligava à televisão, mexia no celular. Qualquer coisa para não encarar o que sentia. Ele nunca procurou a mãe. Os meses passaram, e o que antes parecia solução, começou a revelar suas consequências. Patrícia, que antes reclamava da presença de Dona Helena, agora encontrava outros motivos para discutir. Nada estava bom o suficiente. O ambiente voltou a ficar pesado, mas de uma forma ainda mais desgastante. Carlos começou a perceber que o problema nunca tinha sido sua mãe. As discussões ficaram mais frequentes, mais duras. O respeito foi se perdendo aos poucos, até que o relacionamento se tornou insustentável. Anos depois veio o fim. Patrícia saiu de casa levando suas coisas, sem olhar para trás, assim como Dona Helena havia feito um dia. E pela primeira vez, Carlos sentiu o peso real da solidão. Sem ninguém ao seu lado, ele passou a encarar o silêncio que antes evitava. E foi nesse silêncio que as lembranças começaram a surgir com força. Ele passou a recordar cada detalhe. O jeito da mãe andando pela casa, sua voz chamando pelo nome dele. Os pequenos cuidados que ele nunca valorizou.
Mas, acima de tudo, lembrava do olhar dela naquele dia. Um olhar que não era de raiva, era de decepção e dor. A culpa começou a crescer dentro dele, dia após dia. Carlos percebeu que, enquanto tentava agradar alguém que foi embora sem remorso, afastou a única pessoa que nunca o abandonaria. Consumido pelo arrependimento, ele decidiu fazer algo que deveria ter feito há muito tempo: procurar sua mãe. Mas não seria fácil. Ele não sabia para onde ela tinha ido. Mesmo assim, começou a buscar. Visitou antigos vizinhos, perguntou a conhecidos, passou por igrejas e até abrigos, seguindo qualquer pista que pudesse encontrá-la. Cada tentativa frustrada aumentava ainda mais o peso em seu coração. Até que, depois de muito tempo, surgiu uma informação. Dona Helena poderia estar vivendo em uma instituição para idosos, em outra cidade. Com o coração apertado e cheio de medo, Carlos decidiu ir até lá. Ele sabia que talvez fosse tarde demais, mas mesmo assim precisava tentar. A viagem até a instituição pareceu interminável. Durante todo o caminho, Carlos lutava contra os próprios pensamentos. E se fosse tarde demais? E se ela não quisesse vê-lo? Ou pior, e se ele não a encontrasse mais? O medo apertava seu peito a cada quilômetro. Ao chegar ao local, suas mãos estavam suadas e o coração disparado. Ele entrou devagar, como se cada passo carregasse o peso dos anos de ausência. Na recepção, perguntou por Dona Helena. A atendente o observou por alguns segundos, como se tentasse entender quem ele era, e então pediu que aguardasse. Depois de alguns minutos, ela voltou e disse com voz calma: ela está no jardim. Carlos sentiu as pernas tremerem. Caminhou lentamente até o jardim e foi então que a viu. Sentada em um banco simples, olhando para o horizonte, estava Dona Helena. Seus cabelos estavam completamente brancos. O corpo mais frágil, os movimentos mais lentos, mas havia algo que não havia mudado: a serenidade em seu rosto. Por um instante, Carlos não conseguiu se aproximar. A culpa o paralisava. Mas então reuniu forças e deu alguns passos à frente. Mãe! A voz saiu baixa, quase falhando. Dona Helena virou o rosto devagar. Seus olhos demoraram um segundo para reconhecer, mas quando reconheceram, se encheram de lágrimas. Carlos! Disse surpresa. Naquele momento ele não conseguiu mais se conter. Caiu de joelhos diante dela, chorando como nunca havia chorado antes. Me perdoa, mãe. Eu errei. Eu fui egoísta, ingrato. Eu não devia ter feito aquilo, dizia entre soluços. Era um choro verdadeiro, profundo, de alguém que finalmente entendeu o tamanho do próprio erro. Dona Helena, com as mãos trêmulas, levou uma delas até o rosto do filho e o acariciou com ternura. Meu filho, disse com suavidade, eu nunca deixei de te amar. Aquelas palavras atravessaram o coração de Carlos. Ele esperava rejeição, mágoa, talvez silêncio, mas encontrou amor. Um amor puro que resistiu ao abandono, ao tempo e à dor. Naquele instante, algo dentro dele mudou para sempre. Carlos passou a visitar a mãe todos os dias. Sentava ao lado dela, conversava, ouvia suas histórias. Tentava, de todas as formas, recuperar o tempo perdido. Com o passar dos meses, conseguiu levá-la de volta para casa. Mas agora tudo era diferente. Ele a tratava com respeito, paciência e carinho. Cada gesto era uma tentativa sincera de compensar o passado. Carlos sabia que não podia apagar o que fez, mas também sabia que ainda havia tempo para fazer diferente. E entre lágrimas, aprendizado e amor, ele entendeu a maior lição da sua vida. O perdão é poderoso, mas o arrependimento verdadeiro transforma para sempre quem aprende a amar antes que seja tarde.